Hoje, é a primeira mensagem que eu vou trazer de uma série de mensagens que Deus me deu, me entregou no mensagem de férias, que vão tratar de assuntos diretamente para nós aqui nesse ministério, mas ao mesmo tempo para os jovens da Igreja de Cristo hoje, nesses últimos tempos também. É uma série de mensagens que talvez vá ir contra aquilo que você acredita, ou vá bater de frente, ou surpreender você. Porque foi assim que você comigo. E hoje eu quero falar sobre essa mensagem que diz o texto, que diz o título: Minha Impressão Digital. Como assim? O que é isso? O que quer dizer? Eu quero falar de algo muito interessante. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós estamos vivendo um tempo hoje em que os jovens, eu acredito que não como nunca antes, porque na minha época não era assim tanto assim, mas hoje, principalmente hoje, no meio da igreja, os jovens estão vivendo um tempo em que acham necessário, acham importante, acham realmente que precisam ser iguais a alguém. Só que esse igual envolve se vestir igual, envolve falar igual, envolve se mover, fazer qualquer coisa igual aquilo que tal pessoa que ele entende ser importante e dá, faça. Nós estamos vendo um tempo em que os jovens estão tendo necessidade em imitar homens, mulheres de Deus, cantores, cantoras, não só naquilo que é importante, mas na maneira de vestir, na maneira de fazer qualquer coisa. E pensando nesse Espírito Santo veio falando muito forte no coração a respeito disso. E me trouxe essa mensagem. E antes de iniciar, eu quero explicar para vocês uma coisa básica, que creio que mais é sábia. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Amém? Ninguém nessa terra é igual a outro alguém. Amém? Não existe. Por quê? Porque existem no mínimo 3 coisas que me diferem de você, que me tornam diferente de você, que me tornam realmente sem ter nada, ou melhor, sem ter semelhança com você. Não só a questão de sexo ou mulher, não. Existe a impressão digital, que cada um de nós temos uma diferença. Você concorda comigo? Não é verdade? Olha para as suas mãos aí. Olha para a impressão digital que está nos seus dedos. E pense comigo, ninguém nesse mundo inteiro, esses milhões e milhões de pessoas, possui uma mão igual à sua. Ninguém possui uma impressão digital igual à sua. Amém? Que benção, né? Outra coisa, o timbre de voz. O que é isso? Quando o cantor canta uma música e a voz dele fica soando, aquela voz que fica soando, ela define o timbre de tal cantor. E todos nós temos um timbre diferente um do outro. Por exemplo, você está escutando rádio e ouve a Ana Paula Vazão cantando. Você automaticamente sabe que ela está cantando. Não porque não é por isso. Estou lembrando. Mas porque você reconhece que aquele timbre de voz, aquela voz que está saindo é dela. Não é verdade? Mas eu te pergunto, mas aquela gente que imita os outros, que cai tem uma voz muito igual, não é 100% igual. Ninguém tem um timbre igual ao outro. Amém? Você pode chegar a ser parecido. Igual, totalmente não. Isso eu aprendi há pouco tempo. E tem uma outra coisa. Quando alguém comete um assassinato e deixa de provas, existe uma coisa que a maioria das pessoas procuram ali para tentar identificar quem é a pessoa que assassinou, né? Existe uma coisa, alguém está dizendo o que é? Ué? Não, outra coisa. DNA. Todos nós temos um DNA diferente, não é igual. Bem? E aí eu pergunto o que é isso, né? A resposta é simples, porque Deus sempre desejou que nós viéssemos a ser diferentes uns dos outros, porém interiormente iguais a Ele. Somente Ele.
E eu comecei a me inculcar com esse negócio, poxa, porque sabe, eu quero dizer uma coisa pra vocês, Jorge. Eu queria pregar com o pastor Ciro Malafaia, igual, a mesma forma de falar, tudo. Se queria ter memória, eu queria cantar como eu e o Wilson, a mesma voz, eu queria ter. Eu queria tocar meu violão como o Regidinho toca. Imagina a pessoa. Tá bem? Eu queria ter esse cabelo bonito, que nem o Brad Pitt. E vai misturando. Eu queria ser um homem de Deus que aparenta ser, porque a gente não sabe que o Juliano só aparenta ser. Eu queria ter a capacidade de compor canções como o Fernandinho compõe diretamente da palavra. E aí eu queria juntar tudo isso e que Deus fizesse eu. Até eu entender que não, você não tem que ser como ele, você tem que ser o que eu quero você ser. Eu queria me vestir bem como eles vestem, eu queria viajar como eles viajam, eu queria fazer umas coisas. Mas ser igual não é o que Deus deseja. Infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje na igreja. Eu gosto daquele pregador, então eu tenho que pregar igual a ele. Eu gosto daquele cantor, eu tenho que cantar igual a ele. E como eu disse antes dessa mensagem, talvez você não vai concordar com o que eu vou dizer aqui. Talvez isso vai te incomodar, mas eu preciso dizer o Espírito Santo no seu coração. E eu vou provar pela palavra. Nós queremos se vestir como eles, fazer o que eles fazem, quando na verdade Deus diz: não, eu não quero que você faça isso. E eu quero abrir o primeiro texto que nós vamos ver hoje. Nós vamos saber o que realmente nós devemos imitar, ou quem nós devemos imitar. 1 Coríntios, capítulo 4. E aqui é um texto que muitos vão achar, poxa, então aí tu está derrubando, mas olha só, olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: portanto, suplico-lhes, isso Paulo dizendo, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo está dizendo para imitar ele. Por que eu não posso imitar o pastor tal, o pastor tal? Vamos continuar lendo. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel do Senhor. Olha só que interessante. O qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Paulo está dizendo: não imitem o que eu falo, não imitem como eu falo, não imitem como eu ando, não imitem como eu me visto, imitem o caráter de Cristo que tem em mim, porque eu imito a Cristo, imitem a maneira que eu vivo em Cristo. É isso que ele está dizendo. Por que um monte de gente não saiu correndo em volta das pessoas para ver se a sombra natural as outras? Porque não é assim. Deus espera de nós que a gente imite a Cristo, ou o caráter de Cristo. Amém? Ninguém vai sair de lá, eu tenho que imitar a Jesus, então eu vou pendurar na cruz e me matem logo, não. Ninguém faz isso, né? Ou então, poxa, se eu tenho que imitar a Jesus, eu vou lá e vou pegar a terceira, ler uma coroa de espírito e botar na minha cabeça. Não, ele não está dizendo isso. Imitem o meu caráter, imitem a minha maneira de viver. Daí tem mais um texto. Aí em 1 Coríntios, um pouquinho mais adiante, capítulo 11. Capítulo 11, já no primeiro versículo, diz assim: tornem-se meus imitadores. Paulo de novo, como eu sou de Cristo. Quando Deus me trouxe essa mensagem, na hora eu me lembrei: poxa, mas Paulo dizia para imitar ele. Mas Paulo estava dizendo o meu caráter, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, o quanto eu busco, o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o quanto eu deixo de fazer pecado, deixo de perder. É isso que você deve imitar. É isso que nós devemos ser igual às pessoas. Tem gente que deixa de cortar o cabelo porque o doutor deixou. Tem pessoas que fazem o penteado igual ao outro, mas Deus não está dizendo para a gente imitar isso. A gente deve imitar o caráter de Cristo Jesus. E que talvez você goste, talvez não goste do que eu estou dizendo, mas como eu tomei uma decisão este ano de ser bênção, de ser medador, de ser realmente um ministro de Deus para você,
vocês, eu vou pregar aqui se vocês cantarem, eu tiver que falar. Porque é necessário que a gente aprenda essas coisas, amém? Aleluia. Leia comigo Efésios capítulo 5. Aleluia. Efésios capítulo 5 comprova mais uma vez o que eu estou dizendo para vocês. O primeiro versículo diz assim: olha só bem claramente, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Como assim, Senhor? Como eu vou te imitar? Assim, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Porque eu devo imitar então, eu devo amar como Jesus amou, eu devo perdoar como Jesus perdoou, eu devo pregar o Evangelho como Ele pregou, eu devo total devoção a Deus como Ele se devotou. É isso que nós devemos imitar. É essa pessoa que nós devemos imitar, amém? Amém? Aleluia. Nós não somos iguais a ninguém. Não adianta queremos isso. Não adianta queremos fazer isso acontecer. Não vai adiantar. Deus não deseja ouvir isso nunca. Aleluia. Deus nos chamou para sermos pobres. Deus nos chamou para sermos criação dele. Para refletirmos a Ele, não outros. Aí então, bom, por que eu devo imitar a Cristo? Por que eu devo imitar o seu caráter? Por que eu tenho de parar de imitar as pessoas e simplesmente me dedicar a imitar o caráter de Cristo? 1 Timóteo nos responde isso. 1 Timóteo capítulo 4. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Olha só, jovem querido, grave isso em nome de Jesus. Esse versículo tão conhecido diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Quem é jovem? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí versículo 15: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida, para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Aleluia. Seja exemplo no que? No vestir? Seja exemplo no penteado? Seja exemplo na cor do batom? No esmalte da unha? Não, seja exemplo no trato, na palavra, na maneira que você procede. E a gente só consegue ser exemplo de alguém quando nós recebemos o exemplo maior. Aleluia. Chega de escutarmos montes. Chega de procurarmos isso. Eu perdi isso vários anos da minha vida. Me autoconsiderando, realmente me prejudicando, realmente me cobrando, porque eu queria ser igual a essas pessoas. E o pior, quantas orações eu fiz a Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor não me deu uma voz igual a dele? Por que o Senhor não me deu uma facilidade de compor como deu a ele? Por que eu não sou tão diferente? Sabe, você não fez essa oração aqui? Por que Deus não tem o cabelo tão liso, escorrido como aquela cantora? Por que eu não sou tão magrinha, tão engordo como aquela pessoa? Por que eu não sou tão ungido de Deus como aquele homem? Porque você não tem que ser como aquele homem. Diz que tem que ser o que Deus quer que você seja. Isso só acontece quando nós paramos de olhar para os outros, passamos a olhar para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ainda quero falar mais uma coisa importante. Enquanto eu estava meditando essa mensagem, Deus trouxe, eu até peguei
com a minha esposa, Deus me deu um revelamento. Eu não tenho essas coisas de revelação, então, para mim é revelamento. Mas ela marcou muito a minha vida. E eu quero ter claro para você, eu quero ser grave isso com você. Três coisas determinam quem você é. Três coisas determinarão quem nós somos neste mundo, quem nós somos diante das pessoas, quem nós somos diante de Deus. Apenas três coisas nos farão ser alguém nessa terra. Aleluia. Ligado isso. Não é o que as pessoas fazem, não é o que os outros. Três coisas em você determinarão quem você é. A primeira delas, seu nível de intimidade com Deus. Isso determinará o quanto você é usado, o quanto você vence o pecado, o quanto você vence as lutas do dia a dia. Isso determina o quanto você é fiel a Deus, o quanto você é usado por Deus, a sua intimidade com Ele. O nível dela torna você mais ou menos nessa terra. Amém? Quanto maior a intimidade com Deus, mais diferenciada você será nessa terra. E mais parecido com quem quer que você seja, você vai ser. A segunda coisa, os dons que Deus te deu. Os dons que Deus te deu determinarão quem você é nessa terra. Se você foi chamado, ungido, separado por Deus para cantar, pode ficar 10 horas pregando uma palavra que ninguém vai sair daquele lugar. Se você for ungido por Deus, foi derramado sobre você o dom de compor uma canção, você pode ficar 10 horas simplesmente ali pregando, preparando uma palavra, ela não vai ficar pronta nunca. Se Deus deu dom para você evangelizar, você não vai conseguir ficar parado em casa. Se Deus deu dom para você administrar, você não vai conseguir ser liderado para sempre. Vai chegar a hora que Deus vai te chamar. Os dons que você recebe de Deus determinam quem você é. Então, aqui eu ponho parênteses. Quanto tempo você vai perder investindo naquilo que não é o seu chamado? Quanto tempo você vai perder tentando ser usado em algo que você não é usado? Quanto tempo você vai alimentar em você o desejo de ser algo que Deus não quer que você seja? Aleluia. Eu já vivi aqui nessa igreja em momentos em que jovens queriam tocar instrumento, mas não tem dom para chamar para isso. Não tem dom para tocar, não tem dom para utilizar o louvor. Insistiram. E foram frustrados. Já vi jovens que tentaram dançar por muito tempo, mas nitidamente você olha e vê que aquela pessoa não serve para isso. Se eu começar a dançar aqui, meu Deus do céu. Olha, nem 10 dias de jejum para dança não vai dar certo. Imagina. Nem eu vi aqui que ia se comer, ninguém vai ser tocado por nada, só pela noção do rio, por favor. Se é que existe isso. Pense nisso. Quanto tempo você tem perdido investindo em algo que você não foi chamado para fazer? E a terceira coisa que determina quem nós somos é o nosso temperamento e o quanto ele é ou não tratado por Deus. O nosso temperamento, o quanto ele é tratado ou não por Deus. Se você tem um temperamento para ser um líder, e Deus deu dons para você ser líder, Deus chamou você para liderar, mas você não trata esse temperamento, você não vai ser ninguém nessa terra. Você vai ver isso. Então tem três coisas aqui, jovens, que é nisso que você tem que dedicar a sua atenção. Pare de olhar para os outros. Aquele cara está tão bem, mas eu não fui chamado para cantar. Olha só porque ele passou tremendamente, mas eu não tenho chamado para isso. O que Deus derramou sobre mim? Que dons Ele deu? Que temperamento eu tenho? Quais os efeitos que existem nesse temperamento que Ele age na minha vida? É isso também que eu tenho. Quanto mais tratado for o temperamento, quanto mais intimidade tiver com Deus, quanto mais eu usar os dons que Ele deu, estará dele. Maior exemplo você será nessa terra.
mas o desafio é você ser apoiado. E você será definitivamente o que Deus quer que você seja. E é por essas três coisas que Deus colocou para você disse: por isso ninguém é igual a ninguém. Não é só pela ciência, não. Porque o nível de intimidade é individual de cada um. Amém? Os dons que Deus dá é diferente. O chamado que tem para nós é diferente. O temperamento que cada um tem é diferente. Eu posso ser sanguíneo como qualquer um, mas quanto ele é tratado na minha vida, pode não ser igual na vida do meu irmão. Então eu vou ser diferente dele. Eu posso ter o dom da misericórdia como dom, e outra pessoa pode ter o mesmo dom da misericórdia, mas eu permito ser usado nessa pessoa. Amém, querido? Então, nós precisamos entender isso nessa noite. Chega de perdermos tempo querendo se vestir, querendo falar, querendo cantar, falar a mesma gíria, falar as mesmas coisas. Se termina a palavra assim, termina a palavra assim. Se ela, no final, dá um tchauzinho com a mão direita e com 3 dedos só, eu vou ter que terminar com 3 dedos também. Chega disso. Cara, sabe que uma vez eu ouvia tanta palavra de pregador pentecostal, porque assim, bom. Tem mais pra minha vida que era um pouquinho. Que ele faz igual. Até a oração inicial. Até a oração inicial eu via tudo igual. Tinha um pregador lá, tem ainda, acho que assim, tinha os demônios, não conseguiam nem chegar a 5 quilômetros de distância. Eu tinha que orar igual. Não, os demônios eu consigo dobrar a esquina, só para fazer a diferença. Mas aqui, na esquerda, eu fiz igual. Porque eu achava muito legal a oração daquela pessoa. Até Deus tocar, para com isso. Chega. Amém, queridos? Talvez isso seja o contrário que você entende. Mas ela tem a palavra me ensina. Eu estou passando com vocês. Nós temos muito tempo nisso. Admirar uma pessoa pelo que ela faz. Amém. Glória a Deus. Ser igual. Nós somos seres individuais. Criaturas individuais. Filhos com caráter individual. E todos somos especiais. Se você não canta como aquele homem, aquela mulher, é porque você não está estudando como eles estudaram. Se você não prega como aquele pregador, é porque você não esteja lendo a Bíblia como ele. Mas o resto, Deus te vê. Vem, foque em você. Há muito tempo eu briguei com o Jorge aqui. Para de seguir os modos deste mundo. Para de seguir os hábitos do outro. De vestir, de penteado que mundo penteia. Faça você com a moda. Aí mudou. Aí eles converteram a moda. Aí agora a moda é cristã, entende? O pregador faz e eu faço igual. Outro momento, não é isso, gente. Seja você. Seja o que Deus quer que você seja. Amém? Amém mesmo? Nós possamos ter isso. Seu nível de intimidade, o seu temperamento, os dons que Deus deu, determinarão quem você é nessa terra, o que você irá fazer nessa terra e quantas vidas você vai marcar nessa terra. Amém? E é isso, gente. Quanto mais você vê a pregação daquela mesma pessoa, mais você fala igual. E eu tenho prova disso na minha vida. Então, quando eu vi a palavra do Silas, nossa, estava fazendo as coisas. Agora eu estava vendo as palavras do apóstolo Luiz Hermínio, e eu lembrei que eu falei para Amara, que no último pregação eu falei até cara, que ele fala, você quebrou cara. Até isso eu falei, porque a gente vai absorvendo tudo, mas não é isso que a gente. Seja você mesmo. Viva-se como Deus quer que você viva. Fale como Deus quer que você fale. Mas pare de imitar a outros. Se quer imitar alguma coisa, imite o caráter. Só que nós não sabemos se o caráter realmente é um caráter aprovado por Deus, amém? Mas tem alguém que a gente não tem dúvida. Quem é esse? Jesus. Então, busque a palavra. O que Jesus fazia, como ele falava assim com as pessoas, com amor e com carinho, como tem que falar. Se Jesus perdoava, tem que perdoar. Infelizmente eu vejo jovens que às vezes respondem a outros. E bota ele no meio bem mentindo. Ah, você não acabou? Eu não tenho a boca também. Acha lindo isso. Mas não, está errado.
Jesus não compra isso. Isso não é o caráter que nós devemos imitar. Aquela amiga lá que fez mal, eu não vou falar com ela mais. Quantos fizeram mal para Jesus, procuraram matar ele, e ele ainda pegou naquela cruz? Esse caráter que nós devemos imitar, queridos. É impossível? Não, senão ele nunca iria dizer: sejam meus imitadores. Deus não vai contra a sua palavra. Amém? Como eu disse na ministração antes do louvor, Jesus está voltando. Só sobe quem é parecido com ele. Quem é parecido com o pastor lá, pode ficar aqui. Quem é parecido com a cantora, fica com a cantora dele, quem já fica junto. Mas quem é parecido com Cristo Jesus, tenha certeza que você vai subir com ele, porque você vai ser um cordeiro de Cristo, filho de Deus vivo. Aleluia. Vamos parar então, vez de imitar outros, de imitar o mundo, de imitar a moda convertida. Aleluia. Vamos seguir para a palavra de Deus. Libertos do mal da imitação, do pecado. Amém? Quais são as três coisas que nós precisamos nos apegar? Guarda ele aí, fala aí. Os dons, atividade, temperamento. Identifique o que está faltando em você para atividade com Deus. Identifique o que está de errado no seu temperamento. Eu brigo demais. Eu não consigo perdoar. Eu choro muito. Estou sempre triste. Erro de temperamento. Eu explodo toda hora. Eu minto. Eu não sou confiável, eu sou um fofoqueiro. Trate isso. E como você vence isso? É interessante uma coisa e a outra. Atividade. Quanto maior a atividade, maior você é tratado, mais você vence o pecado, mais você vence as coisas, mais o tipo de Deus, mais cheio de Deus, então os bons fluem automaticamente. Amém? Certo? Paulo um dia orou, ó Deus, me dá a unção da sombra que cura. Eu quero que a minha sombra cure as pessoas. Quem vai pensar que a tua sombra curar? Quem que imaginar que aquela roupa, aquela tocada ali naqueles montes iam ressuscitar? Quem vai imaginar isso? Ninguém vai acreditar isso. Mas o que acontece? Porque havia intimidade. Porque havia a presença de Deus. Então ele fazia acontecer os bons que ele tinha dado naquela pessoa. Amém? Então agora eu não quero mais contar com ninguém. Quem está me ouvindo, eu não quero falar contigo. Eu quero ser eu em Cristo. Amém? Seja você em Cristo Jesus. Quem concorda com Jesus? Amém? Você recebe o Espírito. Então você pode fechar seus olhos. Aí mesmo, senta aqui. Orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por essa palavra. E nem nada no nosso ministério. Esse mal da imitação, Senhor. Esse mal que nos leva a querer se vestir, a querer falar, a querer pensar, a querer pregar igual as pessoas, quando na verdade nós devemos saber e entender o que o Senhor quer de nós e como o Senhor deseja nos usar. Então, Paizinho, eu peço toque esses jovens essa noite e que a atividade deles possa crescer cada vez mais contigo, que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, que nós possamos, Pai, clamar pelos nossos defeitos para serem tratados, para que nós venhamos ter um temperamento aprovado pelo Teu Espírito Santo para sermos usados por Ti. E eu peço, Senhor, mostra nesses jovens quais dons o Senhor deu a eles. Qual é o chamado que você tem para eles? Para que no pouco tempo que nos resta nessa terra, esse tempo não seja perdido com coisas inúteis e que não irão agregar valor algum às nossas vidas. Em nome de Jesus eu clamo que o mal de muita gente nesse ministério caia hoje. Em nome de Jesus eu declaro isso de ser hoje. Cada palavra que sair dessas bocas, da minha boca, seja do teu Espírito. Cada gesto, cada maneira de se vestir, de se tratar, qualquer coisa que devemos fazer, devemos pensar primeiro em como Jesus faria. Seja o nosso modo de pensar, seja o nosso falar, seja o nosso agir, como os de Cristo Jesus.
seja o nosso pensamento, Pai, cativo, Senhor, peneirado por Ti. E que quando esses jovens se virem soltar para pregar, quando esses jovens se virem soltar para mostrar o mundo, quando esses jovens dançarem, evangelizarem, ou fazerem qualquer coisa, que o Senhor seja nesse mês. Não fulano de tal, não ouve, mas teu caráter, o teu amor, a tua presença foi já nessas vezes. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem seja gravada em cada coração. E este mal destronado nesta noite, neste ministério, para que a partir de hoje venhamos ainda assim, mas a Cristo Jesus, o seu caráter, a sua maneira de viver, o seu amor, o seu perdão, a sua compaixão, a sua atenção, o seu carinho, a sua fidelidade, a sua santidade, a sua intimidade com o Pai. Que isso seja prioridade em cada um de nós, hoje, amanhã e eternamente. Amém, Senhor.